a busca do Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo, sobre a transformação a partir da presença do Espírito Santo. Deus, Ele me deu uma palavra, e eu tive uma oportunidade de ministrá-la lá para os pastores, que é bem difícil ministrar, né? Mas Deus teve graça, misericórdia, e é essa mesma graça e misericórdia que nós estamos aqui hoje, amém? Vamos orar então, queridos. Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos agradecer a Ti, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas, obrigado pelo fôlego de vida, meu Pai, que Tu, meu Pai, concedeste-nos mais um dia, Senhor. Como diz a Tua, meu Pai, palavra, se não fosse, meu Pai, as Tuas misericórdias, seríamos, meu Pai, consumidos. Obrigado, meu Pai, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar, visita, meu Pai, cada coração, leva-nos, meu Pai, à intimidade, à comunhão contigo, Senhor, revela-nos, meu Pai, a Tua, meu Pai, vontade, que é, meu Pai, boa, perfeita, agradável. Senhor, usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que Tu cresças, arranca do meu coração todo orgulho, toda, meu Pai, a soberba, que toda honra, a glória seja dada para Ti, Senhor. Repreendemos deste lugar todas as opressões, todo, meu Pai, dardo inflamável do maligno, nós anulamos em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Amados, eu quero então iniciar esta palavra com uma frase de John Wesley. Eu ministrei, né, sobre este personagem o ano passado, né? Ele foi um grande avivalista, um homem que incendiou a sua época, né? Um homem que, sabe, queridos, mas ali, sabe, ele fez a diferença. Uma vez perguntaram ali para ele, John Wesley, qual é o segredo de você atrair tantas pessoas? Porque a gente vemos aí todos os seus também discursos sempre estão cheios. Qual que é o segredo? Ele, sem hesitar, ele falou, é simples, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu quero dizer para vocês, queridos, este ano precisamos nos colocarmos em chama. Precisamos, queridos, queimar pelo o Senhor Jesus. O tema dessa noite é um coração em chamas. Como está teu coração, queridos? Esta noite, ele queima por Jesus? Ele, queridos, arde quando você tem o contato com uma palavra de Deus, seu coração, queridos, arde, de ter ali desejo, sede de estar na presença de Deus.
O desejo de Deus é que o nosso coração queime, arda pela sua presença. O desejo de Deus, queridos, um coração em chamas. Eu escrevi aqui, queridos, um coração em chamas olha o que diz, definido por uma paixão ardente, comunhão profunda e submissão total a Cristo. Um coração em chamas é definido pelo queridos, uma paixão ardente, comunhão profunda e submissão total a Cristo. Seu coração arde na presença de Deus? Ou ele se encontra como o pavio que fumega? Hoje nós vamos falar sobre isso. Um coração em chamas. Abra comigo Lucas 24, no versículo 32. Lucas 24, 32. Vamos ler primeiramente este versículo. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Mais uma vez, ele diz, querido, olha, não ardia o nosso coração quando ele, quem era ele? Jesus, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Nós estamos falando aqui de dois homens que são discípulos do Senhor Jesus, dois seguidores. Só que se nós pegarmos a história desde o início, dois homens que infelizmente estavam entristecidos, eles estavam a caminho de Emaús. Qual era a palavra do Senhor Jesus? Fique em Jerusalém, até que do céu desça o poder. Mas aqueles homens, queridos, entristecidos, homens ali, queridos, discípulos, homens que amavam Jesus, de repente eles se deparam com o pior momento da vida deles. O mestre morreu. Ainda que eles ouviram ali falar, olha, ele ressuscitou, mas eles não creram. A Bíblia diz que eles estão no caminho de Emaús, estão ali entristecidos. Jesus aparece para eles e ele diz assim: olha, então, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Amados, quantas vezes nós, sem percebermos, estamos andando no caminho oposto à vontade de Deus? A tristeza vem, a angústia vem. Era isso que aqueles homens estavam enfrentando. O coração já não ardia, o coração já não queimava, eles estavam sem esperança. Talvez você, amados, chegou aqui nesse lugar exatamente desta maneira.
O interessante é que o Senhor, Ele através da sua graça e misericórdia, Ele foi ao encontro daqueles homens, e Ele falou: olha, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? Sabe o que o Senhor fez? Ele colocou fogo novamente no coração daqueles homens, queridos. Não importa como você chegou aqui, Jesus está nesse lugar e Ele vai incendiar o teu coração novamente, porque Deus não apaga o pavio que fumega. Queridos, nós estamos aqui vivendo tempos difíceis, sim ou não? Qual que é o propósito de Satanás? É nos afastar da presença de Deus. Como que é feito isso? Ah, pastor, ele me tira da igreja. Pode ser, mas nem sempre é assim. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus e o coração está apagado. Satanás, o foco é simplesmente, queridos, apagar a paixão, a intensidade, a sede, queridos, também de nós estarmos na presença de Deus. E nós temos um grande desafio. Este ano precisamos entrar em chamas. Esse ano precisamos queimar por Jesus. Esse ano precisamos arder de paixão por Cristo. Porque, queridos, esta chama, ela não pode se apagar. Vamos estar falando de um homem, um profeta de Deus, um homem que ele foi chamado em meio a uma geração que vivia na iniquidade, um tempo, querido, de simplesmente declínio espiritual. O povo só ia de mal a pior. Deus, Ele separa um homem e Ele diz: olha, então você vai pregar, você vai levar minha palavra, prega arrependimento, prega mudança de vida, anuncia para eles que vai ter juízo, eles vão viver em cativeiro. Um homem, queridos, que foi chamado para ministrar a palavra de Deus diante de um povo de coração duro. Amados, um povo que não se dobrava à palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele tinha tudo para desistir. Aliás, ele queria desistir. Por quê, queridos? Ele estava cumprindo o chamado de Deus. Talvez, sabe, ali a princípio ele pensou: olha, eu vou pregar, o povo vai se converter, haverá mudanças, haverá transformação, eles vão se render. Só que não foi nada disso que aconteceu. De quem que nós estamos falando? Jeremias. Abra comigo. Jeremias, capítulo 20.
no versículo 7 em diante. Coloca para mim na ARC, por gentileza. Almeida, Revista Corrigida. Olha o que diz: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor opróprio para mim, e lubrídio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. Jeremias, o profeta de Deus, o homem conhecido como o profeta chorão. E ele faz um desabafo. Ele fala: Deus, olha, iludiste-me. Eu achei que ia dar certo. Eu achei que eu ia ali pregar a palavra, todo mundo ia se converter, mas o Senhor só me iludiu. E ele disse: olha, iludido estou. Fosse mais forte do que eu, Senhor, e prevaleceste. Agora, queridos, versículo 9 é muito forte. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, não falarei mais no seu nome. Ele falou: olha, chega para mim, chega de perseguição, chega de injustiça, chega de ferimentos, chega, não vou mais cumprir o propósito de Deus. Mas olha o que aconteceu. Mas isso foi no meu coração, como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer e não posso. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, pensei sim em desistir, pensei em parar, pensei em não falar mais do teu nome, mas a chama que arde no meu coração não me deixa. Simplesmente ele era incapaz de fugir do chamado de Deus. Quem dera se fôssemos incapazes de agirmos com as nossas mãos. Quem dera se fôssemos incapazes de andarmos segundo a nossa boa vontade humana. Queridos, estamos vendo aqui na vida do profeta Jeremias, um chamado irresistível.
Em outras palavras, ele estava ali dizendo: olha, eu sei que está doendo, eu sei que eu estou passando por tantas coisas, eu sei que é frustração, decepção, mas essa chama, ela queima todo dia, essa chama, ela me mantém firme na presença de Deus. Por esta chama, vale a pena servir a Deus. Ei, como está a chama do teu coração? Talvez as circunstâncias, nesses dias, têm se levantado ali para te paralisar. Tem se levantado para, queridos, simplesmente roubar a presença de Deus. Vamos ver aqui algumas situações, aqui na vida de Jeremias, e que nós enfrentamos diariamente, faz parte do nosso dia. Ele diz ali, no finalzinho: estou fadigado de sofrer. A primeira coisa, queridos, que esta chama, ela precisa queimar o cansaço espiritual. Quem que já não se sentiu exausto? O que é, pastor, exaustão? É quando você chega ali do seu limite, quando você fala assim: Deus, eu não aguento mais, chega, já deu, eu absorvi tudo, estou ali, desanimado, estou, Senhor, cansado. Jeremias, queridos, ele abre o coração, ele fala: eu estou fadigado de tanto sofrer. Queridos, mas essa chama que queima dentro dos nossos corações, é uma chama que traz renovação, é uma chama que nos traz esperança. Talvez você, queridos, você pisou nesse lugar esgotado espiritualmente. Eu quero te dizer para você que há uma solução. Precisamos tirar a palavra de Deus das entrelinhas e aplicarmos nas nossas vidas. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você está cansado? Você se sente exausto? Eu quero dizer para você, queridos, Jesus é a solução. Essa chama, ela precisa queimar, queridos, arder, queimar o cansaço, o desânimo, a apostasia. Queridos, nós temos que sermos incapazes de desistir. O cristão, queridos, passa por luta, passa por desânimo, sim, mas desistir jamais. Outra situação, ali
ali na vida do profeta Jeremias. Vamos lá. Jeremias 20, versículo 2. E feriu Passur o profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Passur, a Bíblia, então, mas aqui na Bíblia, queridos, vai dizer que o sacerdote, ele não era do povo estrangeiro, ele não era inimigo de Jeremias, aparentemente não, ele fazia parte do povo de Deus, o sacerdote Passur. Agora, queridos, olha só que interessante, Jeremias, ele pregando arrependimento, ele pregando, olha, então vocês vão serem levados em cativeiro. Um sacerdote, um homem de Deus, qual era o papel dele, Chile? Fala, não, olha, vamos nos arrepender, né? Vamos mudar, é isso aí, Jeremias. Foi isso que aconteceu? Ele feriu a Jeremias. Sabe o que dói mais? A ferida de onde você não esperava. As pessoas que são próximas. E às vezes, queridos, infelizmente, então nós ouvimos aí por aí, por que você saiu da igreja tal, por que você, então, mas abandonou o ministério? Não, porque me feriram, falaram algo ali que eu não gostei, tal, me magoaram, foram duros comigo, eu estou machucado, eu estou ferido. Só que a primeira coisa que nós nos esquecemos, nós somos humanos, sim ou não? Da mesma maneira que alguém te fere, nós estamos sujeitos a ferir pessoas. Olha só que interessante, a Bíblia vai falar que era na casa do Senhor. Mas o que manteve, queridos, Jeremias, mesmo machucado, ferido, o que manteve ele no propósito? O fogo que ardia no coração dele. Olha só que interessante, a Bíblia vai falar que o fogo era encerrado nos seus ossos, era algo, queridos, sabe, profundo. Em outras palavras, ele ali foi, queridos, machucado, ele foi, queridos, ferido, perseguido, mas o fogo que ardia nele era mais profundo. O que é mais importante para nossas vidas? Uma palavra que te fere ou o chamado de Deus? É bom, pastor? Não. Dói, pastor? Dói. Mas, queridos, esse fogo, ele traz cura para nossas vidas. O fogo de Deus, ele traz restauração. A Bíblia vai dizer que o pastor, ele pega o profeta Jeremias e ele coloca, mas
Ele ali, simplesmente, queridos, ni um cepo. O que é isso, pastor? Um cepo, um tronco. Tem a foto aqui? Rapidinho? Tem aí? Se não tiver, não tem problema. Olha o que é um cepo. Era um instrumento medieval de tortura. Ele não estava sendo só machucado, ele estava sendo torturado. As mãos dele ficavam presas, a cabeça dele ficava presa. Ele era torturado por fazer a vontade de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Às vezes, Deus permite que nós passemos por situações a fim de nos dobrar, ainda que seja na marra. O ser humano, queridos, nós somos duros, precisamos de mudança, precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas limitações, reconhecer que muitas vezes a nossa chama, ela se encontra como um pavio que fumega. Jeremias, as feridas, as perseguições, frustrações não foram maior do que o fogo que ardia no teu coração. Outra situação de Jeremias. Abra comigo Jeremias no capítulo 1. A partir do versículo 4. Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, eu ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, e para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também edificar, e para plantares. O chamado de Jeremias.
antes de, então você, queridos, formasses no ventre da sua mãe, o Senhor está falando, olha, eu te escolhi. Mas quantas vezes, como um dia, eu tinha o desejo e a sede de ministrar a palavra de Deus. Eu sonhava com isso. Uma vez, eu me lembro que aqui na campanha acho que era do Espírito Santo, o pastor Miguel, ele, como sempre, né? Eu estava lá no fundo comendo um lanche, tranquilamente. Aí ele bateu nas minhas costas, ele falou assim, amanhã você prega. Quando ele falou isso, o lanche caiu no chão. À noite, eu me tremia todo. Eu falei, não, o pastor está de brincadeira, não, ele está doido, como assim, eu prego tal, eu não sou acostumado, eu não sou capaz, isso não é para mim. Mas algo, queridos, queimava que não é assim. O sentimento de incapacidade, dúvidas, o medo, a insegurança. E quantas vezes Deus, Ele tem um chamado para você, e o medo, a insegurança tem te paralisado. Era isso que acontecia com a minha vida. O Senhor, Ele disse, olha, não diga que você não é capaz. Aonde eu disser que também você vá, então você irás. Eu coloco na sua boca as minhas palavras. Ele estava dizendo assim, olha, não é pela sua capacidade, não é lida pelas suas habilidades, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa habilidade, não é pela nossa sabedoria, mas é a chama, é o fogo que arde dentro do coração, que nos leva a vivermos o chamado irresistível de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 29, vai dizer assim, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que tem te afastado, queridos, ali da presença de Deus? É o medo? É a insegurança? As dúvidas? Uma ferida na sua alma? O cansaço? O desânimo? A apatia? A incredulidade? Eu quero dizer para você, queridos, esta noite, esse fogo consumidor está aqui nesse lugar, e ele vai simplesmente queimar aquilo que nos afasta de Deus. David, já está pronto? Se você quiser, se precisar de um trabalho criativo, querido, tal, você que nem eu, você que não sabe, tal, um menino bom, que fez para mim, aí coloca aí, filho, orgulho do papai. O fogo está
está queimando o pecado, a depressão, o medo, mágoa, a murmuração, a frieza espiritual, o cansaço, as feridas, o sentimento de incapacidade. Esse fogo do Espírito Santo está aqui nesse lugar, essa noite. E eu quero te convidar a se colocar em chamas. Pastor, eu quero a minha família convertida este ano. Amém? Amém. Se coloque em chamas. Eu quero o meu marido, pastor, de coração duro, tal, ele não se converte, se coloque em chamas. Nós vamos buscar aqui a presença de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé, queridos. Queridos, eu vou te pedir, por gentileza, não converse com ninguém nesse momento. Por gentileza, por gentileza. Eu falei que o fogo do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ninguém é mais importante do que Ele. Ninguém. Amados, também daqui para frente não vai ser eu. E eu vou dizer mais ainda, nunca foi eu. Nunca foi eu. Eu estou aqui também, queridos, sabe por quê? Eu quero que essa chama queime, arda. O pastor Miguel, ele falou uma coisa no começo interessante. Ele falou: olha, não se distraia com nada, não converse com ninguém. Deus está aqui nesse lugar. Deus não apaga o pavio que fumega.